Olá, concurseiros! Sou Luciana Gouveia, professora da equipe do Concurseiro da Saúde, e conversaremos sobre a Lei 8080/90, que dispõe sobre a regulação do SUS em todo o território nacional. Por ser uma lei extensa, já que ela é composta por 55 artigos, dividimos esta lei em 5 videoaulas. Esta é a videoaula número 1 e aborda os artigos 1º ao 6º. Então, para aprender a Lei 8080 na íntegra, veja também as videoaulas número 2, 3, 4 e 5. Esta aula é ilustrada com questões de prova para que você, candidato, saiba como as bancas organizadoras cobram os tópicos desta lei. Assista a aula quantas vezes quiser para fixar o conteúdo e exercite o seu conhecimento aprendido através de resolução de questões de provas anteriores. Explicarei detalhadamente para que você aprenda este assunto importantíssimo. No entanto, para que você entenda a Lei 8080, é necessário que já tenha estudado a seção Saúde da Constituição Federal e os seus artigos 196 a 200. Vamos então iniciar. Como surgiu a Lei 8080/90? A Constituição Federal de 1988, através da seção Saúde, em seus artigos 196 a 200, dispôs sobre os princípios e diretrizes e bem como as demais prerrogativas a serem seguidas sobre o sistema de saúde então instituído no Brasil. Daí tornou-se necessária uma lei que dispusesse sobre o Sistema Único de Saúde de acordo com as determinações da Constituição Federal. E em 19 de setembro de 1990 foi editada a Lei 8080/90, que dispõe sobre os serviços de saúde pública no Brasil. No entanto, a Lei 8080 original sofreu uma série de vetos pelo então presidente Fernando Collor. E esses vetos dispunham justamente sobre a participação popular no SUS e o seu financiamento. Daí, através de uma grande pressão da sociedade, esses vetos foram reconsiderados e foi criada a Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação social e a transferência de recursos financeiros. As leis 8080 e 8.142 são chamadas de Leis Orgânicas da Saúde. Então, do que trata a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990? Vejamos o seu preâmbulo. O seu preâmbulo dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Então, vamos entender estes conceitos. O que significa promoção da saúde? Promoção é a capacitação da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida. Ela se baseia nos seguintes eixos: alimentação saudável e práticas corporais saudáveis. E o que é proteção da saúde? São intervenções com o objetivo de evitar doenças. Como exemplos, podemos citar as imunizações, ou seja, as vacinas contra doenças específicas, o saneamento básico e a proteção contra acidentes ocupacionais. Já a recuperação da saúde é o restabelecimento da saúde após o adoecimento, através de atividades curativas e da minimização dos danos ocasionados. Então, voltando ao preâmbulo da lei, agora que nós já sabemos o que significa promoção, proteção e recuperação da saúde, fica mais fácil de entender. Ou seja, a lei dispõe sobre estas condições, ou seja, de promoção, proteção e recuperação da saúde, e também dispõe sobre como deve ser organizado e como devem funcionar os serviços de saúde no Brasil. E é por isso que se diz que a Lei 8080 contém os princípios organizativos do SUS. Vejamos o artigo 1º da Lei 8080. O artigo 1º regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
Então, o artigo 1º dispõe sobre para que serve a Lei 8080/90. E este artigo 1º respeita o artigo 197 da Constituição Federal. Candidato, como eu falei ainda há pouco, é necessário que você já tenha estudado os artigos 196 a 200 da Constituição Federal para que você entenda melhor os artigos da Lei 8080. Então, vamos recordar o artigo 197 da Constituição Federal. Ele diz que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, o artigo 1º instituiu que é a Lei 8080, que regula em todo o território nacional todas as ações e serviços de saúde executados tanto por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, ou seja, exatamente para o que serve a lei. Vejamos o artigo 2º, que está disposto no título 1 das disposições gerais. O artigo 2º nos diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O artigo 2º da Lei 8080 está de acordo com o que é ditado no artigo 196 da Constituição Federal. Vamos relembrar o artigo 196. Ele preconiza que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o artigo 2º garante que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde e que é uma obrigação do Estado prover os serviços de saúde. Vejamos uma questão de prova. Para técnico de enfermagem, organizadora CESP-UNB. A Constituição Federal do Brasil de 1988 forneceu as bases legais para a criação do Sistema Único de Saúde. Acerca desse tema, julgue certo ou errado os itens seguintes. Vejamos. Item 1. A criação do SUS pela Constituição de 1988 possibilitou a inclusão de todo cidadão brasileiro no sistema público de saúde, em decorrência da garantia de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Está absolutamente certo, uma vez que está de acordo com o artigo 2º que nós acabamos de verificar. Vejamos então uma outra questão. A Lei número 8080 de 1990, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, trata: item 1. Da organização, da direção e da gestão do SUS. Está certo, candidato. Uma vez que isso não é colocado no preâmbulo, o preâmbulo só mostra que trata da organização e do funcionamento, no corpo da lei estão sim todas as atribuições da direção e da gestão do SUS. Então, a afirmativa 1 está correta. Vamos à afirmativa 2. A Lei 8080 de 1990, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, trata da participação social no SUS? Não, está errado. A participação social no SUS, ela é determinada pela Lei 8.142. O comando da questão está pedindo sobre a Lei 8080. Então, a assertiva número 1 está correta e a afirmativa número 2 está errada.